A paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem com você? Que benção que vocês estão bem. Que benção que nós estamos bem. Nos revela que Deus é suficiente das nossas vidas. Amém? Estamos aqui para dar início, a um estudo chamado Temperamentos Transformados. Amém? Tá? Mas antes, porém, eu gostaria de pedir para você se inscrever no nosso canal, dar um like ali, dar um joinha. Nos ajude a fazer com que esse material alcance o maior número de pessoas por meio do YouTube, tá? Se inscrevendo ali. Vamos fazer a obra do Senhor junto. Obrigado. Bem, a questão dos temperamentos, ela começou a ser estudada justamente, por um médico grego no ano, na Grécia Antiga, melhor dizendo, no ano 460 a 370 que ele viveu, e ele estudou a respeito dos temperamentos. E foi ele que classificou os 4 temperamentos do modelo que nós temos hoje. Você vê que é no século IV antes de Jesus que o médico Hipócrates, que é considerado o pai da medicina, começou a estudar, observando, o comportamento das pessoas. E ele entendeu, que o ser humano deveria ser estudado de uma maneira médica, e psiquiátrica, tá? E ele deu os 4 nomes, que são justamente esses nomes que está aí na nossa tela de fundo: o colérico, o melancólico, o fleumático e o sanguíneo, que é os nomes que a psicologia usa nos dias de hoje, tá? Em nome de Jesus. Eu sei que existe uma dificuldade de uma parte da igreja aceitar os temperamentos, mas nós vamos ver na Bíblia Sagrada, os nossos irmãos transitando, com seus temperamentos, ou seja, tá? Com as suas fraquezas e com as suas fortalezas, com as suas virtudes, tá? E que nós vamos estudar. Amém? Mas antes, porém, eu quero trazer algumas recomendações necessárias ou uma resposta necessária para que nós possamos abrir o nosso coração para este estudo. Amém? Eu quero trazer uma resposta para a pergunta: por que nós devemos compreender, a respeito dos temperamentos? Por que nós devemos compreender esse assunto? Querido, depois da queda do ser humano ali no Éden, depois que o homem pecou, o ser humano se tornou um ser muito complicado, se tornou um ser muito complexo, confuso, tá? E um ser que tem dificuldade de entender o porquê que, às vezes, ele reage de uma forma que ele não queria reagir. Ele reage de uma forma indesejada, tá? E que ele não consegue se explicar por que faz isso, tá? E ainda por cima, esse ser humano, além de ter a dificuldade de entender por que reage assim, ele tem a dificuldade de entender o porquê. Ele tem a dificuldade de compreender as outras pessoas, a reação das outras pessoas, tá? A verdade é que o ser humano não se compreende. E à medida que o ser humano vai estudando, vai compreendendo esse assunto, automaticamente ele vai compreendendo melhor a si mesmo e vai compreendendo melhor as pessoas que o cercam. Esta compreensão, com certeza, ela vai facilitando, cada vez mais o nosso relacionamento. Amém? Em nome de Jesus. Graças a Deus. Entenda uma coisa, querido, tá? Que a maneira de me compreender, ela vai passar, tá? Ela vai passar pelo conhecimento do temperamento que eu possuo, do temperamento que eu tenho. Por isso é fundamental que as pessoas, que todos os crentes, ele venha conhecer o temperamento que ele tem, tá? E depois
que essa pessoa que nós identificarmos o nosso temperamento, nós devemos buscar o auxílio do Espírito Santo para que o Espírito Santo possa trabalhar nas nossas fraquezas e nas virtudes, né, que o nosso temperamento possui. Tá? Todos os temperamentos possuem fraquezas e virtudes, tá? E que pode ser trabalhada pelo Espírito Santo. Tá? Veja bem, nós temos que ter alguns cuidados especiais quando falamos a respeito dos temperamentos, ou quando estudamos a respeito dos temperamentos. Tá? Bem, sempre que nós falamos a respeito dos temperamentos, nós devemos ter alguns cuidados que vai nos ajudar, né, a nós termos um entendimento mais claro, mais preciso e também, tá, vai nos dar condição de termos um julgamento mais correto a respeito desse assunto. Tá? E os cuidados que nós devemos ter são, primeiro, nós nunca devemos tentar discernir ou descobrir o temperamento dos outros. Nós temos que tentar, nós temos que trabalhar em cima do nosso. Tá? Segundo, não devemos esconder, né, no temperamento que nós possuímos as nossas falhas, que pode ser reparada. Nós temos que ser verdadeiro, nós temos que ser, né, transparente, tá? Aproveitar e não omitir, não nos esconder as falhas. Tá? Terceiro, não devemos considerar este ou aquele temperamento mal, né, e o outro bom. Tá? Não devemos fazer assim. Quarto, não devemos nos entristecer, né, com o temperamento que nós temos. E nem desejar ter nascido com um outro temperamento. Não, temperamento quem dá é Deus. Tá? Olha, veja bem, uma mudança na nossa forma, né, na nossa linguagem é muito importante. Tá? Por quê? Para que nós possamos definir o nosso jeito de ser. Tá? Essa questão, eu nasci assim, eu sou assim, nós precisamos entender que nós precisamos mudar nossa linguagem a respeito disso. Às vezes nós, né, denominamos, né, o nosso jeito de ser, tá? E que ele também sofre essa denominação pela influência do temperamento. Tá? E nós nunca podemos falar que nós temos um gênio, ou seja, essa pessoa tem um gênio bom, ou essa pessoa tem um gênio ruim. Não. Veja bem, gênio não define os temperamentos. Até porque, se você for ver, né, estudar um pouquinho sobre a palavra gênio, tá? Ainda que ela fala a respeito de uma forma pessoal e muito boa, mas ela também tem uma tradução espiritual. Tá? Bem, a forma aportuguesada que nós temos, ela vem da palavra latim gênio. E a palavra latim, ela vem da palavra árabe jinn, tá? Que ela significa, né, uma espécie de um espírito guardião, né, ou tutelar, né, qual se pensava serem designados para cada pessoa quando elas nascem. Tá? Portanto, né, esse espírito, esse gênio, esse jinn, é concebido como um ente espiritual e imaterial, muito próximo do ser humano, e que sobre ele exerce uma forte, né, e cotidiana e decisiva influência, que acompanha, são os espíritos que nós conhecemos hoje como espíritos familiares. Gênio é um sinônimo de espírito, de demônio, e não um sinônimo de temperamento, tá? Querido, uma pessoa salva em Jesus Cristo, ela possui temperamento e não um gênio, tá? Ainda que a gente possa entender, tá, uma definição de gênio, tá, como, né, uma capacidade do ser humano, né, de ter um conhecimento mais aprofundado, né? Claro que aí sim se aplica esse termo, tá? Então nós temos que ter esse conhecimento para não usar que essa pessoa tem um gênio ruim ou tem um gênio mal quando nós falamos a respeito de temperamento. Porque gênio, nesse sentido, fala de um espírito familiar que acompanha, tá? E que exerce influência na pessoa. Tá?
Bem, nós devemos, né, saber algumas coisas a respeito do temperamento antes de nós nos aprofundarmos nesse assunto, tá? Para que nós tenhamos um bom aproveitamento, né, nesse ensino, né, a respeito de temperamento, existem algumas coisas que nós precisamos previamente saber, né, de antemão saber. Primeira coisa que nós temos que saber é que nenhum temperamento foi criado pelo diabo. Não, não. O diabo não criou nada disso, ok? Tá? Outra coisa que nós devemos saber é justamente, tá? É que o diabo, uma vez que o diabo não fez os temperamentos, quem fez, né, foi Deus. Outra coisa que nós devemos saber é que nenhum temperamento é mal ou bom em si mesmo, tá? Que todos os temperamentos foi criado por Deus, tá? Todos os temperamentos possuem fraqueza e possuem virtudes. Nós temos que saber que as fraquezas do temperamento, né, ela pode ser vencida pelo controle do Espírito Santo. Nós temos que saber que as virtudes do temperamento, elas podem ser aquilatadas, lapidadas, melhoradas pelo controle do Espírito Santo, né? Em todas as pessoas há mais do que um temperamento. Ou seja, nós temos os 4 temperamentos, mas o que vai predominar é um sobre os outros, tá? Uma coisa que nós podemos ou temos que saber é que o inimigo da nossa alma, ele vai influenciar e vai trabalhar por meio das fraquezas do nosso temperamento. Por isso nós temos que entender, compreender, né, e fechar essa porta para que o inimigo das nossas almas não venha, né, usar os nossos temperamentos para, né, nos afastar cada vez mais dos propósitos de Deus. Outra coisa que nós temos que saber, tá, que esse estudo a respeito dos temperamentos, ele tem um aspecto médico, ele tem um aspecto psicológico, tá, psiquiátrico, tá? Então, seria muito interessante nós estudarmos para ver como que a nossa alma vai mudar de uma forma positiva. Amém? Outra coisa que nós devemos entender e saber é que nós podemos ser mais felizes quando nós compreendemos o nosso temperamento e entregamos o nosso temperamento ao controle do Espírito, tá? O que nós podemos esperar a respeito desse ensino, tá? Desse ensino chamado os 4 temperamentos, tá? Ou temperamentos transformados. Primeiro, é entender qual é o meu temperamento. Eu vou descobrir aqui qual é o meu temperamento. Se ele é sanguíneo, se ele é colérico, se ele é melancólico ou se ele é fleumático, tá? Segundo, é descobrir qual temperamento, né, é o meu comportamento, né, o meu modo de ser. Tá? Terceiro, é se despertar para uma entrega verdadeira, né, do seu temperamento ao controle do Espírito Santo, para que ele seja trabalhado, tá? Quarto, é descobrir que os temperamentos, né, dos homens de Deus na Bíblia Sagrada tiveram fraqueza e tiveram força, né? Essas forças de fraqueza, elas eram, né, aparente ali por causa dos seus temperamentos, tá? Quinto, nós vamos descobrir na Bíblia Sagrada que Deus usou as virtudes, as forças do temperamento desses homens de Deus, tá? Desses servos do Senhor, e que também Deus tratou as suas fraquezas, Deus lapidou as suas virtudes, né? Melhorou as suas virtudes e também trabalhou nas suas fraquezas. Sexto, tá? Nós vamos descobrir, né, que o nosso temperamento pode ser uma bênção na mão de Deus, se ainda não está sendo. Amém, querido? Em nome de Jesus, eu quero te incentivar a se conhecer melhor
para melhorar os seus relacionamentos consigo mesmo e com aqueles que estão em torno de você. Em nome de Jesus, eu quero fazer uma breve oração para que Deus possa continuar abrindo a sua mente. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero neste momento agradecer por essa oportunidade de estarmos aprendendo a respeito desse assunto, Senhor, que fala ao meu respeito. Deus, eu quero, papai querido, pedir que o teu Espírito possa nos ajudar, possa nos fazer compreender, possa nos convencer, Senhor, a colocar por prática, à disposição de Ti, o nosso temperamento para que possa ser trabalhado as nossas fraquezas e ser trabalhado, aquilatado as nossas virtudes, para que possamos ser melhor como homem, como marido, como pai, como filho, como adorador. Em nome de Jesus. Amém, amém. Amém, querido? No próximo vídeo estaremos falando sobre temperamento, né? Estaremos falando a respeito do caráter, estaremos falando a respeito, né, do que é a personalidade. Amém? Fique na paz do Senhor, que Deus vos abençoe em Cristo Jesus.